Intercast. Boa tarde, Poliana. Boa Prazer. tarde. Primeiro, agradecer. Estamos aqui na BGR. Agradecer a Poliana, que é a gerente de risco da Wilson Sons, do grupo Wilson Sons, responsável pela parte de cascos, todos os seguros corporativos do grupo. Murilo Pinho também, que é o gerente comercial da parte de portos, logísticas também da Inter, participar aqui com a gente. Agradecer a tua presença aqui no stand da Inter, prestigiando a gente. E assim, a gente está trazendo os nossos parceiros, os nossos clientes, para fazer esse momento aqui, fazer algumas perguntas, interagir com a gente e a gente tentar entender e ouvi-los, né? Para que a gente possa até poder colher informações, poder trabalhar e entender como é que os nossos clientes e parceiros estão entendendo esse mercado e o momento, né? Como é que está esse momento atual aí. Vamos ver como é que a gente vai ficar daqui para frente, novas leis de seguro e por aí vai, né? Então, Poliana, na sua visão, como você imagina que estará o nosso mercado de grandes riscos daqui a 5 anos e quais as transformações que acredita que veremos? Obrigada, Michele. Obrigada, Murilo, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Quando a gente fala de como a gente imagina, eu acho que é um pouco como eu desejo, né, de como ver o mercado daqui a 5 anos. E eu desejo que, de fato, daqui a 5 anos, a gente tenha um mercado amplo, quando falo amplo, com vários players. Hoje a gente, né, como risk management, a gente enfrenta um mercado muito restrito. São poucas seguradoras que estão atuando no mercado, e quando eu falo mercado, principalmente, lógico, o nosso mercado, o mercado marítimo, o mercado portuário. Então, o que eu espero é que, de fato, a gente tenha mais seguradoras com apetite ao risco, que tenham mais seguradoras com interesse para entender o risco, fazer uma precificação que seja uma precificação personalizada, que reflita, de fato, o risco do cliente, que corresponda a todo investimento que o cliente tem em segurança, em maturidade de risco, né? E que isso, de fato, se reflita em prêmio, se reflita em cobertura, se reflita em limite. Então, é esse o desejo que eu tenho para o futuro. E eu entendo que, para isso acontecer, a gente tem que ter pessoas que, de fato, tenham a qualidade técnica, a competência técnica para sentar com o gestor de risco, entender o risco, fazer uma precificação que faça sentido e que não, né, se limite apenas a números, né? Que a gente sabe que a operação é muito mais do que só números, receitas e perdas, né? Então, assim, que isso de fato aconteça num curto prazo, que de repente não seja em 5 anos, que venha antes, quem sabe? 5 anos a gente espera, né? 5 anos é o ano que o mercado sempre trabalha para a maturidade dele, inclusive os números relativos à sinistralidade. Mas a gente espera que alguma coisa ou muita coisa aconteça e que esses players realmente se multipliquem, pelo menos, em menos tempo, né? Porque realmente hoje a gente tem 2, se no máximo 3 players atuando 2 subscrevendo risco, né? E aí a gente está novamente trabalhando muito mais no mercado de resseguro do que, obviamente, trazendo essa subscrição para dentro de casa, né? Sim. E aí, enfim, a gente tem uma expectativa de que outros, né, ou outros players voltem também voltem a subscrever esses riscos, né? A gente sabe que a gente não pode abrir mão do mercado de resseguro, né? Mas a gente quer que internamente também a gente consiga ter uma concorrência positiva, né? De seguradoras participando ali do risco, de dividindo o risco, né? E não aquela situação fácil de segue o líder, vamos ver quem é que vai assumir a maior parte, vamos ver as condições, e aí, quem sabe um dia é isso que a gente... Nem podemos abrir mão do resseguro, porque a gente lutou muito para a abertura desse mercado, né? Com certeza. Nós fomos os grandes repercussores disso e a gente brigou, lutou muito para que isso acontecesse. Então, a gente tem que... Não dá para abrir mão dessa conquista, não dá para abrir mão disso, né? Claro. Poliana, você como gerente de risco, você com a sua longa experiência que você tem no mercado, quais são os principais riscos corporativos que estarão na agenda dos tomadores de decisão nos próximos 5 anos? Eu acho que, assim, inevitável falar de
eventos da natureza, catástrofes naturais, né? Cada dia a gente está lidando, né, com uma frequência maior, uma recorrência maior desses eventos. Né? A Wilson ela foi afetada, por exemplo, pelo evento, né, que aconteceu em Rio Grande do Sul o ano passado. Né? A gente acaba vendo cada vez mais um evento de vendaval. Então, isso acho que é um risco que, de fato, a gente vai ter que conviver, esse risco climático de uma forma geral. Né? E como é que o mercado vai precificar isso? E para a gente, como gestor de risco, a gente trabalha, né? A gente tem todo um protocolo ali para lidar com esses eventos da natureza, mas é uma coisa muito improvável, né? É uma coisa improvável que eu digo, é muito difícil de você conseguir tanto mensurar quando prever até que ponto, que isso vai... Né, qual vai ser a dimensão, melhor dizendo, desse risco. Então, eu acho que é um risco que a gente vai ter que conviver com ele. Eu acabei de vir de uma plenária de cibersegurança, né, outro risco. É uma realidade, né? E a gente que está lidando ali, falando muito com inteligência artificial, navegações, navios autônomos, né? Como é que isso vai falar? Operação portuária, quanto que a operação portuária está exposta ou não ao risco cibernético. Então, isso também é uma das coisas que eu acho que já está aí batendo na porta. Né? Então, e há outras coisas que a gente ainda eu acho que responsabilidade civil, né? Cada vez mais a gente está vendo ali uma exposição maior em relação quando a gente fala de dano moral, dano reputacional, né? Como é que isso vai se dar agora no mercado? Para a gente, né? Na Wilson Sons, a área de seguros é uma área que contrata benefícios. Então, hoje, depois da folha de pagamento, o seguro de benefícios é uma das maiores despesas que a gente tem. E isso está sendo um desafio, fazer a colocação disso, fazer uma colocação que faça sentido em termos de cobertura, custo, né? E lógico, como que isso a gente pode fazer isso de uma forma a impactar menos o nosso funcionário. Então, aí são desafios que em diferentes vertentes, né? A gente está falando do dano material, a gente está falando do dano de responsabilidade civil ali, que toca pessoas, a gente está falando do benefícios. E quando a gente fala em automação de portos, os portos hoje estão cada vez mais automatizados. Os equipamentos de movimentação já são autônomos, né? Os caminhões que é uma tendência também que sejam totalmente autônomos, isso e acaba você tendo que criar mecanismos de proteção, né, em relação a isso. Com né? certeza. E se a gente for pensar, né, esses fenômenos da natureza que a gente está sofrendo agora, algum tempo atrás a gente vinha falando que isso ia acontecer e a gente foi empurrando, né? E eles estão acontecendo. E agora a gente está tendo que lidar com isso e parece que a gente não está preparado para isso, né? E o cyber está vindo aí e outros, né, riscos estão vindo aí. A gente tem que trabalhar preventivamente para que não aconteça a mesma coisa que está acontecendo agora com esses riscos climáticos, né? Não dá para ficar na fase de negação sempre, né? Dizendo que comigo não acontece. Isso aí. Nunca aconteceu comigo. Não, daqui a 100 anos eu não vou estar aqui, né? Então, acho que está na hora da gente começar a trabalhar de forma realmente preventiva, né? Porque está acontecendo muito rápido, assim como a velocidade da informação, o clima também e outras coisas estão na velocidade, assim, é um passo, né? Enfim, e aí, na velocidade, né? No que tange a talentos, né? Qual o papel da nova geração de profissionais no mercado dos grandes riscos? O que você pensa disso? A gente, né, que é conhecida como formar talentos, né? Porque é um mercado que não tem uma faculdade específica. Exatamente. Até tem, mas a gente sabe que ela ainda não eu acredito que não existe assim uma faculdade específica, principalmente para a Marine. Como é que a gente faz isso? O que você pensa desses profissionais e como é que vai ser esses profissionais aqui? E qual o papel dessa nova geração de profissionais? Eu acho que a gente tem esse dever de casa, sim, de formar talentos. E tinha que fazer isso de uma forma mais institucionalizada, sabe? Eu acho que a gente tinha, assim, que ter uma estrutura, né? A gente está vendo algumas empresas até começando esse trabalho, assim, de pegar gente nova, né? Com uma formação diferente, não uma formação em seguros, mas ninguém se forma em seguros, né? Mas uma forma com pessoas, assim, que gostam de gestão de risco, que gostam de entender o risco, e trazendo eles para o mercado, né? Fazendo
essa lapidação e promovendo essas pessoas, o conteúdo, oferecendo, porque... E essas pessoas, elas têm que ser umas pessoas inovadoras, tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? Hoje a gente vê um pessoal, assim, com muita experiência de casa e gerando muito valor. Mas a gente tem que renovar. Né? Então a gente tem que renovar pessoas que tragam processos diferentes, pessoas que tragam automação de uma forma diferenciada para agilizar ali o processo, as pessoas que de fato queiram entrar, conhecer o risco, né? Trabalhar junto. E é isso. E a gente vê ainda o mercado muito carente. Né? A gente está aqui num evento, eu não tenho uma ideia de quantas pessoas estão aqui, mas são sempre as mesmas pessoas. É verdade. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas estão numa empresa, estão em outra, estão com corretor, estão como cliente, estão como seguradora, mas sempre são as mesmas pessoas. Né? Então, assim, em que momento que a gente vai entender que a gente precisa abrir esse mercado, dar visibilidade? Talvez está faltando isso. Da gente falar mais do mercado, falar mais do nosso desafio, porque é um mercado muito interessante, é um mercado que é dinâmico, é um mercado que não tem desafiador. Rotina, desafiador, né? Então, assim, eu tenho para mim que é um mercado encantador. Então, assim, como que a gente consegue transmitir isso, passar isso para que as pessoas entendam e tenham interesse em conhecer e se aprimorar no nosso mercado, no nosso desafio profissional, né? E seguir isso como carreira, ter isso como carreira. Sigo como carreira porque, assim, às vezes as pessoas me perguntam o que você faz? E às vezes a gente não sabe explicar o que a gente faz, porque não é visto como carreira. E a gente tem uma importância gigantesca dentro da economia, dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho. Nós somos uma área super estratégica dentro de qualquer cada empresa. Vez mais. A gente... Mas não ter seguro hoje é a saúde financeira de uma empresa. Como você fala, é o segundo item, de uma folha. Benefícios hoje é a segunda maior despesa da empresa, sem ser a folha de pagamento. Então, assim, é um desafio, é estratégia, tudo. É segurança financeira. É tudo. Né? É segurança da continuidade do negócio, é a proteção, né, dos ativos. Quando tudo mais dá errado, entra o seguro. Né? Então, assim, e você tá certa. Esse ano, eu estou fazendo 30 anos de mercado. Esse ano não, esse mês. Dia 18. Eu parei de contar. Não, estou contando. Esse mês, eu estou fazendo dia 18, 30 anos de mercado. Talvez eu tenha faltado a uma BGR. Talvez eu tenha participado a quase todas as versões da BGR como seguradora, como cliente e agora como broker. E são as mesmas pessoas. Né? Então, assim, é bom que você se sente acolhido, você ainda está no mercado. Mas pessoa super competente, não é a renovação é necessária. A renovação é super necessária. Eu acho isso muito importante. Nós temos esse dever de passar isso adiante. Você vai nas universidades, você não sabe ninguém que sai assim, eu vou sair com esse objetivo de trabalhar nesse mercado. É isso que a gente precisa, de alguma forma, né, criar nessas pessoas esse interesse. Exatamente. Juliana, obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. É um prazer. Tá? Foi uma alegria receber você aqui e você sempre traz boas informações, bons insights. Fala bem, né? Ela é espetacular. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada. Obrigado a você.